Pessoas, mais uma vez, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para mais um encontro do nosso grupo de estudos. Estar aqui com pessoas que já há muito tempo estão com a gente, pessoas que estão vindo pela primeira vez. A gente fica muito feliz, porque esse grupo de estudos, além de disseminar conhecimentos, de trocar conhecimentos, experiências, enfim, ele também tem um grande objetivo de fortalecer laços. Afinal de contas, nós gostamos de ver esse instituto e todo esse trabalho que a gente faz como uma grande família mesmo. E esse grupo de estudos, ele também tem esse objetivo, da gente fortalecer esses laços. Afinal de contas, hoje a gente ministra formações, obviamente, muito na área presencial, que sempre foi um grande prazer nosso, e nós acreditamos que uma formação presencial, ela não tem como ser substituída pelo online, apesar de o online ser uma grande ferramenta. Eu gosto muito dessas ferramentas online, seja para essas transmissões ao vivo, sejam cursos online também gravados, é muito bacana, mas eu acredito que as formações presenciais, elas não são substituídas, né? A experiência do presencial, a imersão presencial, ela tem um valor inestimável. E claro que a gente faz essas formações em vários locais do Brasil. E a gente acaba fazendo amizade com as pessoas, e obviamente que a gente não tem como ter contato tão frequente com muitas dessas pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, esses encontros aqui também são uma grande oportunidade da gente fortalecer esses laços também. Beleza? Vamos lá, então. Eu tinha comentado no último encontro que nós falaríamos um pouquinho sobre neurociência. A ideia, na verdade, é hoje a gente iniciar a falar sobre esse tema e a gente fazer daqui a pouco uma sequência de encontros aprofundando um pouco mais esse tema. E por que neurociência? Na verdade, neurociência do comportamento, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos com o comportamento humano aqui. E aí esse conhecimento, ele vai servir tanto para nós que somos terapeutas, quanto para quem é vendedor, enfim, palestrante, líder, porque a gente entender um pouquinho de como o nosso cérebro funciona, eu acho que é imprescindível para nós, enquanto profissionais do desenvolvimento humano, vamos dizer assim, porque eu gosto também de englobar os terapeutas como nessa mesma área, afinal de contas, a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem como pessoas, né? Eu sou especialista em programação neurolinguística. Eu estudo PNL há mais de 20 anos. Eu trabalho diretamente com a PNL, com a hipnose, por consequência, há mais ou menos 15 anos. Mas, além de ter estudado várias outras ramificações dessa área, né? Mas a minha grande paixão realmente é a programação neurolinguística. E na PNL, nós costumamos dizer que a programação neurolinguística é mais ou menos como um manual do cérebro humano. Essa é uma definição do Richard Bandler, que é um co-criador da PNL, e que eu acho que resume muito bem isso. A PNL nos ajuda a entender como a nossa mente funciona, como nós criamos a realidade, como nós estruturamos isso e como nós interagimos com o mundo. Então, a PNL, ela me dá o entendimento sobre como eu construo os meus programas mentais, né? E a gente costuma também dizer que na PNL, e essa também é uma afirmação do Richard Bandler, que eu gosto muito, é que nós, PNListas, nós não focamos tanto no porquê as coisas funcionam, ou nós não precisamos nos apegar a isso. Por que as coisas acontecem, por que as coisas funcionam. A gente está muito mais focado no resultado. Mas eu também acho que é muito importante a gente entender esses processos. Quando a gente entende o porquê, o como as coisas funcionam, nós temos a oportunidade de ampliar ainda mais os nossos mapas de possibilidades. Nós temos a oportunidade de ser ainda mais flexíveis, né, quando nós aprofundamos o nosso entendimento. A PNL, ela me dá um entendimento de como eu construo a realidade, né? Para quem já fez formação de PNL aqui sabe, porque a gente repete isso infinitas vezes. Aqui no grupo de estudos também, quase todas as quintas-feiras a gente repete isso. Nós estruturamos a realidade de uma forma muito subjetiva, muito particular de cada um de nós. Cada um de nós constrói e interage com a realidade de uma forma diferente. Por isso nós costumamos dizer que nenhum de nós, seres humanos, temos a capacidade
de perceber o mundo real, de fato. Nós vivemos numa espécie de matrix que nós mesmos criamos. E isso a PNL me dá um entendimento de como eu faço isso e de como eu mudo essa percepção, de como eu estruturo de formas mais eficientes, de o entendimento de como eu estou estruturando algo ou a realidade de uma forma que está me levando para resultados negativos e de como estruturar a realidade para me conduzir para resultados positivos. Por isso também na programação neurolinguística nós costumamos dizer que a PNL não é uma terapia, mas que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ver como um terapeuta possa ser eficaz se ele não dominar a PNL, né? De uma forma geral, claro, a gente sabe que existem uma infinidade de abordagens terapêuticas que são tão funcionais quanto a PNL, né? Mas a PNL ela também se encaixa em qualquer outra área da nossa vida. Por isso, dentro das formações de PNL, elas não são voltadas exclusivamente para profissionais da área da saúde, né? Não são voltadas para terapeutas, para psicólogos, não. Elas são voltadas para todas as áreas. Nas formações presenciais, nós temos pessoas que são empresários, advogados, líderes, vendedores, nós temos palestrantes, treinadores comportamentais, nós temos muitos terapeutas, nós temos pessoas das mais diversas áreas. Porque quando eu entendo como a minha mente funciona, como a mente dos outros funciona, eu consigo operar dentro dessa estrutura para me conduzir para o resultado que eu quero. Se eu sou um vendedor, eu consigo vender um produto ou um serviço. Se eu sou um terapeuta, eu consigo ajudar o meu cliente a sair do ponto A e ir até o ponto B. Né? Se eu sou um líder, eu consigo conduzir melhor a minha equipe, liderar melhor. Então, a PNL me dá a possibilidade de ter ou buscar excelência em qualquer área da minha vida. E a neurociência, ela me dá um entendimento de como essa máquina aqui funciona. E isso que é muito legal, porque aí eu consigo, a partir da neurociência, embasar tudo aquilo que está acontecendo, o porquê as coisas acontecem, e com esse entendimento, com essa visão mais aprofundada, eu consigo operar melhor e obter melhores resultados ainda. Na área terapêutica, eu acredito assim que seja extremamente importante que qualquer terapeuta entenda nem que seja um pouquinho, de uma forma mais superficial, mais básica, de uma forma mais lúdica que seja, um pouquinho da neurociência, porque ela que vai me dar um entendimento de como essa máquina está funcionando, de como as pessoas desenvolvem depressão, ansiedade, de como elas desenvolvem e lidam com o medo, do que acontece aqui dentro, mesmo que de uma forma geral, para que as coisas aconteçam aqui fora, né? Eu acredito que até pessoas que lidam com abordagens mais esotéricas é interessante ter um entendimento, né? Apesar de que, obviamente, quanto mais para o lado esotérico, mais para o lado religioso eu vou, menos eu preciso ter embasamento da ciência, porque, afinal de contas, tudo será muito mais sobre uma visão minha, né, sobre uma fé, vamos dizer assim. Mas eu acho bastante interessante ainda, né? A gente tem esse entendimento. Então, justamente por isso, eu trouxe a ideia da gente iniciar um processo aqui e falar um pouquinho mais, fazer uma sequência de encontros aqui. Inclusive, até a gente preparou um material mais voltado para esses transtornos de ansiedade, que aí depois, principalmente para quem é terapeuta aqui, pode ser interessante depois a gente fazer alguns outros encontros, aprofundando um pouquinho mais. Eu posso trazer slides para a gente ter uma ilustração melhor, ou posso botar um flip chart aqui, a gente ir desenhando, apesar de que os meus desenhos não são grande coisa. Não são grande coisa, não, são péssimos, tá? E a minha letra é horrível. Nos cursos as pessoas me perguntam por que não faz com flip chart, não sei o que e tal. Se eu fizer com flip chart, eu escrever, vocês não vão entender nada. Então eu prefiro usar slides, enfim, esses recursos visuais, eles podem ser interessantes. Eu até preparei um aqui, mas eu não vou apresentar hoje para vocês, depois eu até posso mandar para vocês nos grupos que vocês estão lá, nos grupos de WhatsApp, e depois a gente estrutura uma apresentação. Eu vou mandar também um PDFzinho, porque eu fiz um PDFzinho lá, não chega a ser um e-book, mas a gente pode montar também no formato de um e-book bem estruturado, e daqui a pouco ir acrescentando os conteúdos dos outros encontros, e a gente vai aprofundando nesse tema, beleza?
Obviamente que, lembrando que isso aqui, esse conteúdo não é exclusivo para terapeutas, tá? É exclusivo para qualquer pessoa que lide com pessoas. E como nós sabemos, todos nós somos obrigados a lidar com pessoas o tempo todo, né? Nós não somos só obrigados por vivermos em sociedade hoje e nesse mundo moderno, mas nós somos obrigados por um instinto. Nós nascemos com essa necessidade de interagir com grupos da mesma espécie, né? Nós, seres humanos, nós precisamos viver em sociedade, nós temos essa necessidade, nós não somos seres que viemos para o mundo para viver isolados, né? Pessoas que ficam isoladas por muito tempo, elas desenvolvem alguns distúrbios, algumas questões mentais mesmo, né? Então, nós somos obrigados pela natureza a viver em sociedade. Então, com certeza, esse tema pode ser interessante para qualquer um de nós. Beleza? Tem gente chegando aqui agora, depois que a gente iniciou. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir no chat, para abrir o áudio, falar com a gente, beleza? A gente está falando um pouquinho sobre neurociência, esse vai ser o tema do nosso encontro de hoje, tá? Eu até depois, eu acabei lembrando de um outro tema que algumas pessoas me cobram sempre nos cursos, depois eu vou comentar com vocês, daqui a pouco, se vocês quiserem acharem interessante, a gente também pode trazer nos outros encontros um outro tema, que dá para a gente fazer aqui uma série de encontros aqui falando sobre esse outro tema, beleza? Mas aí no final eu falo para vocês. E se vocês acharem interessante, a gente pode mudar a rota também, beleza? Vamos lá. Então, quando a gente fala de neurociência comportamental, né? Porque é para onde a neurociência hoje vai, para entender os comportamentos das pessoas, para entender o que acontece aqui dentro da nossa cabeça, dessa máquina, né? Então, a gente costuma usar uma metáfora que é mais ou menos assim, é mais ou menos o nosso corpo em si, né? Porque isso tudo é uma estrutura que está toda interligada. Então, o nosso corpo é como uma máquina, é como um computador mesmo, né? Então, nós temos os nossos softwares, que são os nossos programas mentais, que são tudo isso que a gente faz como comportamento, né? Só que aqui dentro acontecem alguns processos. Na programação neurolinguística, a gente busca entender como nós estruturamos esses programas mentais a nível de sistemas representacionais, né? Como nós interagimos com o mundo através dos 5 sentidos, nós costumamos, na PNL, nós estudamos como eu absorvo essas informações, como eu processo elas mentalmente e como eu crio as percepções da realidade. A neurociência, ela me dá uma visão sobre essa máquina, sobre o hardware, né? Sobre como funciona o meu cérebro e todo esse sistema. Porque, às vezes, quando a gente fala de neurociência, a gente costuma ter uma visão de cérebro, né? Mas o meu sistema nervoso ele é um conjunto de coisas, né? É praticamente o meu corpo inteiro, vamos dizer assim. E quando a gente fala de neurociência, a neurociência ela vai estudar como o meu sistema nervoso central, periférico, é interligado e como ele funciona para fazer com que eu processe essas informações no nível biológico, vamos dizer assim, ou químico, enfim, para produzir esses mesmos comportamentos, fisiologia e tudo mais. Né? Então é a nossa máquina, a gente vai estudar essa máquina. Isso nos dá uma visão bem legal para nós entendermos como isso funciona, né? Então, quando a gente fala de sistema nervoso, né, provavelmente todos nós aqui já ouvimos falar sobre sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sobre neurônios e tudo mais, sobre como funcionam, né? Todos esses processos, pelo menos minimamente. E é muito comum a gente ter até alguns equívocos, inclusive. E até sobre aqueles temas que a gente costuma dizer, se apoiar no científico, né? E sobre explicações científicas que muitas vezes são só ilustrações de como as coisas funcionam, né? Mas é basicamente assim, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem o sistema nervoso central, que é o nosso encéfalo, né? O cérebro, né? O cérebro e toda essa estrutura cerebral, mais a medula espinhal, que faz parte do nosso sistema nervoso central,
né, que é o que vai processar todas as informações, que vai, através de sinapses neurais, vai criar todos os nossos comportamentos, todos os nossos comportamentos, ou vai manter o funcionamento de tudo que nós fazemos, né? E nós temos o sistema nervoso periférico também, que são os nossos nervos. Então, nós temos uma estrutura muito grande que abrange todo o nosso corpo, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, deixa eu ver. Não. O que eu fiz aqui? Vamos voltar aqui. Beleza, vocês continuam me vendo, né? E me ouvindo. Beleza. Só para a gente trazer, eu não vou trazer dados muito técnicos também, para a gente não embaralhar as coisas. Obviamente, claro que se tem algum especialista em neurociência que vai talvez estar buscando dados mais técnicos, mas como a gente parte do princípio que a maioria de nós não tem grande profundidade de conhecimento, a gente busca fazer mais algumas analogias, né? Então, como eu ia dizendo, o nosso cérebro, né, ou o nosso sistema nervoso, o nosso corpo todo é como se fosse a máquina, como se fosse o hardware do computador, né? E a neurociência é a ciência que vai estudar como isso funciona, como esse mecanismo todo funciona, né? E por quê? Porque quando a gente entende como a gente funciona, como essa estrutura funciona, a gente tem a oportunidade de ser muito mais precisos, de resolver situações. É mais ou menos como se a gente pegasse um carro, né, ou um computador mesmo. A gente sabe que nós temos ali dentro do computador, a gente sabe que a gente tem ali um processador, a gente sabe que a gente tem ali um HD, né? Mas a gente não sabe exatamente como isso funciona. Quando a gente entende como o processador funciona, daqui a pouco a gente pode fazer com que esse processador funcione de uma forma muito melhor. A gente pode fazer com que essa memória RAM funcione de uma forma melhor. A gente pode potencializar o nosso HD, porque a gente está entendendo ali os mecanismos que funcionam. Mas aí, como que a neurociência faz isso? Isso é bem interessante também da gente entender um pouquinho, porque às vezes a gente talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso. Na neurociência, é mais ou menos assim. Obviamente que lá atrás se estudava basicamente assim, como pegar um computador desligado ou um motor de carro desligado, deu um problema no motor, eles iam lá, os mecânicos iam lá, mexiam no motor, descobriam o problema, né? E entendiam, opa, esse motor parou de funcionar porque isso aqui estava estragado. Então, era uma dedução. Antes disso ainda, tinham algumas deliberações, né? Algumas hipóteses. Hoje, com o advento da neurociência, ela funciona mais ou menos assim. É como se a gente tivesse uma equipe de mecânicos ultra especializados que vão pegar o motor em funcionamento e vão observar esse motor em funcionamento e identificar quais são as partes daquele motor que funcionam num determinado momento, no outro momento, enfim, e aí eles entendem, opa, essa área aqui do motor tem essa função, essa outra área aqui tem essa outra função. É mais ou menos assim que é feito com o nosso cérebro, né? Feito através de vários exames, de utilização de vários equipamentos hoje, né? Como tomografias e tudo mais, análise onde é estimulado uma área do cérebro e se identifica, opa, essa área aqui acendeu, né? Teve uma atividade cerebral aqui, então essa área ela está associada, por exemplo, ao medo. Essa área está associada ao prazer, essa área está associada à visão, essa área está associada à audição. É mais ou menos assim. Então, coloca-se um estímulo auditivo e fica com equipamentos cuidando. O Joaquim ele não pode perder a oportunidade de dar o ar da graça aqui. Esse aqui é o Joaquim, para quem não conhece. Tá aqui, estava dormindo, está todo bagunçado. Então, é basicamente assim, se analisa o cérebro em funcionamento, né? Onde se produz alguns estímulos de medo, alguns estímulos que produzem ansiedade, que estimulem a visão, a audição, enfim, e se analisa através de equipamentos para ver qual área do cérebro é estimulada ou tem atividade. E aí se define que, opa, essa área do cérebro
está ligada a essa função. Outra forma também é através de observação, onde se desligam partes do cérebro. É mais ou menos também como a mesma metáfora do carro, onde os mecânicos eles vão desligar uma área do motor, uma área do carro, e se percebe, opa, parou de funcionar isso aqui. Então, essa área aqui está ligada a esse processo. Obviamente que não se faz isso com humanos, né? Se faz com animais. E principalmente lá no início do século XX se utilizava muito desses processos de estudo do cérebro, onde eram estimulados, eram feitas operações em animais. Então tem casos com gatos, com macacos, com cachorros, enfim, onde se fazia uma cirurgia no animal, retirava uma parte do cérebro e depois observavam como esse animal ia reagir. Então, por exemplo, tem um estudo, até eu ia trazer algumas imagens para vocês, no próximo encontro eu posso trazer, onde tem um estudo de 1935, se não me falha a memória, onde feito um experimento com o gato, faz a cirurgia, tira uma parte do cérebro do gato e o gato perde o medo. Ele não tem mais a capacidade de sentir medo, né? E aí acontece se o gato começa a atacar todo mundo, ataca um cachorro gigante, ataca, sei lá, um tigre, se colocar perto dele, ele não vai mais ter medo, né? E aí ele tem uma deficiência. Também se observa através de outras situações onde uma pessoa teve um acidente e perde uma parte do cérebro. Opa, essa pessoa perdeu a capacidade de processar memórias de curto prazo. Então, essa área do cérebro se deduz que era ligada à memória de curto prazo. Essa pessoa perdeu o medo, ela não tem mais medo, agora ela vai se colocar numa situação onde ela não vai ter medo de uma cobra, de um tigre, de um leão, medo de altura, porque ela tem agora uma parte do cérebro faltante. Então, se percebe, essa área aqui está ligada a isso. Mesmo que isso é muito importante, a gente traz muitas analogias, muitas explicações aqui, e nas nossas formações a gente traz muito isso. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar sobre o medo, né? Sobre função da amígdala, sobre função das áreas do cérebro, enfim. E muitas dessas explicações não são explicações, na verdade, são teorias, são hipóteses teóricas. Muitas vezes a ciência ainda não entende exatamente como essas coisas funcionam, ela só entende que as coisas funcionam. Como, por exemplo, uma pessoa que tem alguma disfunção na amígdala, ela pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem amígdala. Quando eu falo de amígdala, vocês sabem, né? A amígdala é uma área do cérebro límbico, tá? Não é isso aqui que a gente tem na garganta, tá? Às vezes a gente acha que amígdalas é isso aqui que a gente tem na garganta, e daí a pessoa diz, pô, tirou minhas amígdalas, e agora o que eu faço? Então, a amígdala é aqui no cérebro, tá? A gente já falou aqui em outros encontros, é uma área do nosso cérebro límbico que está muito ligada às emoções, né? E ao prazer. Depois eu vou falar um pouquinho sobre basicamente como ela funciona, tá? Mas uma pessoa que tem a amígdala aumentada, ou pessoas que têm, por exemplo, que tem síndrome do pânico, que tem transtorno de ansiedade generalizada, principalmente, se observa que, em geral, essas pessoas têm a amígdala aumentada, né? Alguma pessoa que tem uma deficiência na amígdala, pessoas que tem um relato também de um caso de um alpinista que ele fazia escaladas sem usar cordas, sem nenhuma proteção. E aí, poxa, às vezes uma escalada que uma pessoa ia levar 3 dias, ele fazia em 3 horas. E aí foram estudar o cérebro dele e perceberam que ele tinha a amígdala diminuída. Ele não sentia medo, justamente por isso ele fazia essas coisas, né? Ele não tinha medo, por conta de uma disfunção na amígdala, uma parte do cérebro, tá? Mas então, basicamente isso. Quando eu entendo essas estruturas, eu tenho a possibilidade de lidar melhor com essas coisas, né? Quando a gente fala de estrutura de cérebro, a gente tem aquela visão também do cérebro trino, né? Que também é uma hipótese, não é exatamente isso, né? Onde a gente fala que a gente tem o cérebro, o córtex pré-frontal, né? Que esse nosso cérebro é mais avançado, né?
que nos dá a capacidade de pensamento, de processar informações de forma lógica, que só nós, seres humanos, temos. Então, é o cérebro mais desenvolvido. O neocórtex, que a gente chama, né, que é o responsável por processar informações de forma lógica. Só nós temos neocórtex, né? Cérebro mais desenvolvido. Nós temos um cérebro límbico, que chama de cérebro primitivo, ou de cérebro dos mamíferos, né? Cérebro primitivo porque o sistema límbico, né, que é a parte mais interna do nosso cérebro, então nós temos uma parte mais fora aqui, em cima, né, aquela massa cinzenta que a gente vê normalmente nas ilustrações, que é o córtex cerebral. Nós temos o cérebro límbico, que está no meio lá, que é essa parte mais interna aqui do cérebro, que ali está justamente a amígdala, o SAR, está toda essa estrutura mais primitiva. Primitiva por quê? Porque os animais mais primitivos também têm um sistema límbico muito parecido com o nosso. Se a gente pegar lá uma ave, um réptil, ele vai ter uma estrutura muito parecida com a nossa. Aí tem aquela hipótese do cérebro trino, que tem, que se coloca o cérebro reptiliano, que seria a parte mais primitiva, né, do cérebro, que é o responsável pelos processos de luta ou fuga. Né? O cérebro reptiliano seria uma alusão realmente ao cérebro dos répteis, porque eles só têm essa função. Répteis, anfíbios, enfim, os animais mais primitivos, eles só têm essa função, eles só fazem um processo de luta ou fuga. Né? Assim como nós também temos esse processo, mas a gente engloba todo no cérebro límbico. Né? Mas isso tudo são hipóteses, né? são ilustrações que a gente faz para ficar mais fácil da gente entender essa estrutura do cérebro. Então, quando eu entendo essa estrutura básica, né, a gente fala sobre, por exemplo, sobre sistema, quando a gente fala sobre sistema nervoso, né, que é o mais básico, a gente está falando sobre sistema nervoso central, né, que é como eu ia falando antes, onde a gente tem uma estrutura que é o encéfalo, que é o nosso cérebro, né, que é toda essa estrutura aqui, que vai pegar todo o cérebro, né, com o sistema límbico, com essas glândulas base, com o tronco encefálico, que é essa parte mais em cima aqui, antes da coluna vertebral, né? E toda a coluna, né? Essa toda é a estrutura do nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central por quê? Porque ele processa todas as informações, ou pelo menos a maior parte das informações. Tudo o que nós fazemos, todos os processos fisiológicos ou não que nós fazemos é processado no nosso cérebro, de forma consciente ou inconsciente. Isso é bem importante. Mas nós temos um sistema nervoso periférico, que os nossos nervos, né? Os nossos nervos são essa estrutura do sistema nervoso periférico. Como que isso funciona, basicamente, né? É mais ou menos assim. Tudo o que acontece, eu processo, ou teoricamente quase tudo, eu processo no sistema nervoso central. Então, se eu quero mexer a mão, se eu quero piscar o olho, se eu quero enxergar, se eu quero falar, eu tenho um processo, consciente ou inconsciente. Mas alguns processos, eles são tão rápidos, ou eles precisam ser tão rápidos, que ele não vai até o sistema nervoso central. Ele é ativado pelo sistema nervoso periférico. É mais ou menos assim. O processo funciona mais ou menos assim. Eu estou o tempo todo absorvendo as informações, né? Eu interajo com o mundo através dos meus 5 sentidos. Então, os meus 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, eles são os responsáveis por captar todas as informações, todos esses dados do ambiente, e transformar eles, né, ou processar eles num nível que seja capaz do meu cérebro estruturar isso e entender, que são impulsos elétricos. Então é mais ou menos isso, né? São essas sinapses, essas conexões neurais, funcionam justamente para isso. Eu pego tudo isso aqui, transformo isso em impulsos elétricos, o meu cérebro consegue processar isso, né? Normalmente numa parte inconsciente, quando necessário vai para o consciente, vem para o córtex pré-frontal, eu analiso a informação, processo e tomo uma decisão. Algumas coisas não dá tempo de vir para o pré-frontal, ou muito menos até, inclusive, chegar até o sistema nervoso central. Um exemplo disso
é quando eu boto a mão, por exemplo, em uma chapa quente. Sabe quem aqui é do interior, ou enfim, dos lugares mais frios, a gente que é aqui do sul, todo mundo tinha fogão a lenha antigamente, sabe como é que é? Fogão a lenha, aí botava a mão assim no fogão a lenha e tira, ou no ferro de passar, encosta no ferro de passar e tira imediatamente. Essa informação, quando eu estou numa situação de grande risco ou uma situação dessas, não dá tempo de eu receber informação através do meu tato, essa informação subir através do meu sistema nervoso periférico, ser processado no cérebro e voltar para eu tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude na hora. Então, são aqueles impulsos involuntários que a gente tem. Normalmente, essas informações elas são processadas no sistema nervoso, ou quando chegam no sistema nervoso central, normalmente são processadas até na estrutura da coluna, né? Não chega ao cérebro, porque não dá tempo. Outras informações, elas vão até o cérebro. Normalmente, essas informações vão para o cérebro límbico, que processa as informações. Quando a gente fala, por exemplo, de fobias, medos, ansiedade, tudo isso é basicamente a mesma coisa, tá? Também é bem importante a gente entender. Quando a gente fala de medo, ansiedade, é basicamente a mesma coisa também. O meu cérebro não diferencia essas coisas. As mesmas áreas do cérebro funcionam ali. Esses nomes que eu dou são nomes que a gente dá para entender as coisas. E mais do que isso, para quem já estudou PNL aqui, sabe que quando eu falo de nomes de coisas, a gente está falando de nominalização, isso significa aquilo só para mim. Quando eu falo de ansiedade, ansiedade é uma coisa subjetiva, não tem como pegar a ansiedade. Ansiedade é uma representação que eu faço de algo que eu estou sentindo. Eu tenho que expressar isso através de palavras, eu tenho que codificar através de palavras. Então, eu nominalizo como ansiedade e eu entendo que isso que eu estou sentindo é ansiedade. Isso que eu estou sentindo é medo. Isso que eu estou sentindo é alegria, é prazer, é satisfação, ou qualquer outra emoção que seja, né? Isso são tudo nominalizações. Então, é basicamente assim. Eu recebo as informações, essas informações, seja através do tato, da visão, da audição, enfim, do paladar, eu recebo essas informações vão até o meu cérebro processa as informações, e aí eu crio uma representação, seja uma memória, um comportamento, uma fisiologia, ou um conjunto de tudo isso, né? Que normalmente é o que acontece. Alguns desses processos são totalmente inconscientes, principalmente aqueles que me colocam numa situação onde o meu cérebro identifica que precisa tomar uma resposta rápida, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois sobre isso, mas o mais importante agora é a gente pegar pelas bases, né? Então, como que isso funciona? Quem é que faz todo esse trabalho? Quem faz esse trabalho todo são os neurônios, né? Todos nós já ouvimos falar aqui sobre neurônios e tal, aquela coisa toda. A gente tem um monte às vezes, de ideias até equivocadas de como esses processos funcionam. Mas é basicamente assim. Todo o meu sistema nervoso. Neurônios são células, tá? São células iguais a qualquer outras. A estrutura de um neurônio, basicamente, biologicamente, é a mesma estrutura de qualquer outra célula do corpo humano, né? Muitas pessoas acreditam que a gente só tem neurônios no cérebro também, né? Na cabeça. Não, a gente tem neurônios em todo o sistema nervoso central. E algumas pessoas também acreditam que os neurônios são células microscópicas, né? E, em geral são mesmo, mas tem algumas que têm grandes proporções, principalmente essas que precisam levar as informações para as diversas áreas do corpo, né? Então eles têm prolongamentos tão grandes que podem chegar até a um metro, né? Como, por exemplo, essas bases do nervo ciático, por exemplo, ou dos nervos ciáticos, né? Podem chegar até 1 metro. Mas é basicamente assim. Então, o meu cérebro recebe uma informação, né, que pode vir do sistema nervoso, normalmente vem do sistema nervoso periférico. Ele recebe a informação e ele vai criar algumas conexões entre neurônios. Os neurônios que fazem essas ligações e produzem todas as nossas experiências. Então, mecanicamente, é basicamente isso que acontece. São os neurônios se conectam em sinapses, né? Como a gente já ouviu falar, sinapses neurais, né? E aí essas sinapses ou essas comunicações, elas funcionam, elas podem ser elétricas,
ou químicas. Quando a gente está falando de conexões elétricas, né, impulsos elétricos no cérebro, a gente acha que daqui a pouco essas conexões são todas elétricas. Não. A menor parte são conexões entre eles, essa transmissão de dados, né? Obviamente que todos eles produzem eletricidade, vamos dizer assim, né? Mas a maior parte da comunicação dessas sinapses, elas são feitas através de são sinapses químicas, né? São liberados alguns neurotransmissores que vão conectar um neurônio no outro. Então, os neurônios eles se conectam através de uma liberação de alguns químicos, né? Que são os neurotransmissores. Vários a gente ouviu falar. O que está na moda agora é a dopamina, né? Dopamina e tal. Tem toda aquela história sobre jejum de dopamina, e tem um monte de gente fazendo banho gelado, acordando 5 horas da manhã, e todas aquelas porra toda lá, que aquilo ali não tem nenhuma base científica, mas para muitas pessoas funcionam e é bem legal, mas não tem base científica. Uma pessoa que não toma banho gelado às 6 horas da manhã e acorda às 8 da manhã pode ter tantos bons resultados quanto uma pessoa que acorda às 13 e toma banho gelado às 4. Não muda nada, tá? Isso é bem importante a gente entender também. Mas é basicamente isso. Então, são essas conexões, né? Esses neurotransmissores, GABA, noradrenalina, dopamina, serotonina e por aí vai. São esses neurotransmissores que fazem a conexão entre os neurônios e criam essas sinapses neurais. Então, absolutamente tudo que nós fazemos é processado através dessas conexões, né? Para eu pensar, para eu buscar uma informação na minha memória, para eu mover a mão, para eu falar, tudo são processos neurológicos que acontecem aqui dentro dessa máquina aqui, mesmo que de forma inconsciente, tá? Quando a gente fala sobre terapia também, muitas vezes a gente, principalmente na PNL, a gente fala muito isso, né? Que para haver mudança, precisa ter, ou para haver uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, precisa haver uma estimulação neural. Eu preciso criar novas conexões. O que acontece? É basicamente assim, como que se cria um hábito, como que se cria um comportamento? É mais ou menos assim. Eu faço alguma coisa, então cria-se uma sinapse neural, eu fiz uma coisa e eu aprendi um comportamento. Eu fiz aquilo. Normalmente nós aprendemos por repetição, né? Não é assim? Claro, nós, seres humanos, nós aprendemos de duas formas, por velocidade ou por repetição. A maior parte das coisas que nós aprendemos é por repetição. Então, eu faço uma coisa, como, por exemplo, quando eu sou bebezinho lá e eu preciso aprender a caminhar. Eu começo a engatinhar, em algum momento eu vou me segurando no sofá e tal, e fico em pé. Opa, fiquei em pé, caí, faço de novo, repito. Chega num momento que eu aprendi. Tudo isso precisou de sinapses neurais, de conexões neurais. Então, eu fiz uma vez, criou-se uma conexão. Essa conexão, no primeiro momento, ainda é muito fraca, né? Então, eu vou repetindo, e em algum momento, essa conexão neural, essas sinapses, elas estão muito bem estruturadas, elas são conexões fortes. Cada vez que eu me deparar com a mesma situação, eu não vou precisar mais pensar sobre isso, porque agora já é um processo inconsciente. Eu criei um novo comportamento, eu aprendi um novo hábito. Agora eu sei andar, eu sei falar, eu sei escrever, eu sei abrir uma porta. É basicamente assim. E isso é extremamente funcional. Mas são conexões. Para que eu aprenda um novo comportamento, eu preciso criar novas conexões. Então, em qualquer processo terapêutico, por exemplo, se a gente for falar de terapia, para que a terapia seja funcional, para que ela funcione, precisa haver uma estimulação ao ponto de criar novas conexões. Seja por repetição, seja por um forte impacto emocional, tá? Muitas vezes na terapia, inclusive, acontece isso, né? Esses processos de forte impacto emocional fazem com que eu aprenda em uma única repetição, em uma única experiência. Não é a forma mais eficaz, o mais eficaz me parece um conjunto disso. Então, eu crio uma forte estimulação emocional, onde eu tenho um impulso de, opa, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí eu começo a repetir, até que se crie um novo comportamento. E aí sim é consolidada uma mudança.
Por isso que o processo terapêutico, inclusive, dificilmente ele funciona quando é 1, 2 sessões. Normalmente ele vai precisar de um processo. A menos que a pessoa passe pela experiência e depois ela, por conta própria, comece a repetir aquele novo comportamento para consolidar essa mudança. Mas o que acontece, na verdade, são conexões neurais, são conexões entre neurônios. Né? E é basicamente isso, são conexões. Como que elas são feitas? A gente diz que são 2 tipos de neurônios, né? Os pré-sinápticos e os pós-sinápticos. Então, tem um neurônio que, ele se acende, ele tem uma estimulação elétrica, vamos dizer assim, e ele produz uma substância. Essa substância, ela é liberada num espaço entre os neurônios, eles não se conectam um com o outro, eles não se grudam um com o outro, né? É liberado aqui e esse hormônio pós-sináptico, ele absorve essa substância, esse neurotransmissor, e esse neurotransmissor, ou ele vai estimular a produção de algo, ou ele vai inibir, que é o que muitas vezes é feito, por exemplo, com medicamentos. Alguns medicamentos, eles são medicamentos para ansiedade, depressão, enfim, muitas vezes eles servem para inibir a produção de alguma substância no cérebro, né, ou no organismo, enfim, e alguns outros são para estimular. Então, se a pessoa tem falta de GABA, por exemplo, né, a pessoa que tem transtorno transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, ela tem ansiedade, seja ansiedade qualquer uma dessas ansiedades, né? Porque é um guarda-chuva que pega várias situações, né? Toque, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, síndrome do pânico e tal. Então, tem algumas substâncias no cérebro que estão faltando ou sobrando, o medicamento vai lá e estimula os neurônios a produzirem uma substância, né? Ou continuarem produzindo uma substância que falta. Ou, normalmente, esses medicamentos, eles inibem a produção, né? Então, tem muita produção de um neurotransmissor, eles vão lá e inibem, eles fazem com que os neurônios parem de produzir aquilo ali. E aí a pessoa tem uma chance de ter uma melhora muito grande. Inclusive, na terapia, é bem importante quando a gente fala sobre terapia, né? Porque às vezes a pessoa vem para a área terapêutica e ela acha que só uma terapia com hipnose, com PNL, constelação ou qualquer outra vai funcionar em todos os casos. E não é bem assim. Muitas pessoas precisam de medicamento. Apesar de os medicamentos muitas vezes terem um efeito negativo, muitas vezes de longo prazo, enfim, mas para muitas situações eles são extremamente importantes. Para muitas situações. Aí a terapia ajuda muito nisso, porque o medicamento ele não cura, ele não trata, ele só medica, ele só controla, né? E aí a terapia vai funcionar realmente para ajudar a pessoa a sair daquele estado depressivo, né? Ou daqueles comportamentos depressivo, ansioso, enfim e tal. Fazer basicamente isso. Outro ponto importante é que os neurotransmissores, eles não são hormônios. Às vezes a gente confunde as coisas, às vezes a gente até entende ou acredita que esses neurotransmissores são hormônios. Não são hormônios. Neurotransmissores são essas substâncias que fazem essa ligação química, né, entre os neurônios para criar sinapses. Os hormônios, eles são produzidos muitas vezes no cérebro, mas não só, mas eles são por algumas glândulas, vamos dizer assim, e eles são levados pela corrente sanguínea, para o corpo todo, né? Para várias áreas do corpo, enfim. Mas eles não são a mesma coisa. Os neurotransmissores são essas substâncias que criam as conexões neurais. Hormônios, eles são transportados pelo sangue, pela corrente sanguínea. Eles são produzidos em algumas glândulas e transportados pela corrente sanguínea para o corpo. É diferente, tá? Já são 20 horas e 55 minutos. Daqui 5 ou 10 minutinhos eu vou encerrar. Alguém quer fazer alguma consideração, alguma dúvida, sugestão? Ameaças, agressões, xingamentos, fiquem à vontade. Fiquem bem à vontade, tá? É como eu disse, às vezes eu fico falando aqui, e se deixar eu fico falando 2, 3 horas aqui, porque falar é meu esporte preferido, tá? Não, tô brincando, mas eu falo bastante. Se deixar, eu vou ficar falando um monte de tempo aqui. Basicamente isso, tá? Então, a estrutura funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Alguns processos, eles são liberados aqui no cérebro, alguns processos
são conduzidos ou são iniciados no cérebro, né? E são controlados pelo cérebro, de forma consciente e inconsciente. Então, eu penso sobre alguma coisa, eu tomo uma decisão. Então, é uma informação que vai daqui para minha mão levantar, né? Essa é uma coisa. Ela começa aqui, são essas conexões que iniciam aqui e vão ter uma resposta aqui. Outras não, outras vêm do sistema periférico e vão para o sistema central, como por exemplo, opa, botei a mão aqui, está quente, ou botei a mão no espinho, ou eu vi algo que eu considerei como uma ameaça. Essa informação entra visualmente, eu processo essa informação e o meu cérebro vai tomar uma decisão a partir disso. E aqui que entra vários dos nossos processos, ou vários não, de tudo que nós fazemos, na verdade, no mundo, basicamente, né? Então, eu absorvo essas informações através dos meus 5 sentidos, eu estou o tempo todo captando essas informações do ambiente, eu processo todas essas informações no meu cérebro, e aí eu tomo algumas decisões. Alguns desses processos, eles vêm para o córtex pré-frontal e eu tomo uma decisão. Outras, o meu cérebro parte do princípio de que precisa tomar-se uma decisão ou uma atitude muito rápida, e esse processo acontece no cérebro límbico ou na parte mais emocional, e eu tomo uma decisão antes de vir para o racional. Eu tomo essa decisão, eu tomo um comportamento, e só depois que eu vou raciocinar sobre. Tá? Deixa eu ver aqui. A Cláudia botou assim. Aqui, o Donizete. O assunto é muito interessante, conhecer essa mecânica de processos é bem importante. Realmente, bem importante. Há algum exercício de hipnose que poderia ajudar para dor na coluna, nervo ciático? Desculpa, é a primeira vez que entro. Cláudia, com certeza, a hipnose, a programação neurolinguística, claro que quando eu estou falando de técnicas de PNL, a gente está falando necessariamente de hipnose, tá? A hipnose é excelente para controle da dor. Excelente. E em geral, é relativamente simples de lidar com isso, tá? Com técnicas de auto-hipnose, enfim, é muito bacana. O que acontece? O que acontece? E aqui é bem interessante, tá? A dor, claro que a gente tem que entender que quando a gente lida com situações de dor na hipnose, na terapia, nós lidamos com um sintoma. A dor é um sintoma, né? Então a gente tem que entender, peraí, eu estou lidando com esse sintoma. Se eu abafar esse sintoma e não souber a causa, eu posso ter um grande problema. Então eu tenho uma dor na coluna e eu não vou ver o que está causando essa dor, daqui a pouco eu posso ter um problema que talvez se agrave, porque eu estou conseguindo controlar a dor, né? Ele se agrave a um ponto de se tornar incurável, ou de depender de cirurgia, ou de me causar outros transtornos na frente. Mas a hipnose, enfim, essas técnicas de controle da dor, elas vão funcionar basicamente como um remédio para dor, tá? Por quê? Porque um remédio para dor, ele não age na coluna, ele não age no braço, na perna, porque eu não sinto a dor no órgão, eu sinto a dor no cérebro, apesar de o cérebro não sentir dor, tá? Se abrir a nossa cabeça e cortar um pedaço do cérebro, a gente não sente dor, a gente não tem dor no cérebro. Mas o cérebro que produz a dor. É bem interessante, né? Então, o que acontece? Eu cortei a mão aqui, o meu sistema nervoso periférico, ele envia uma informação para o meu cérebro, ou eu vejo, e principalmente, normalmente é assim que acontece, né? Quem aqui já se machucou e não sentiu dor, só foi sentir dor depois que viu o machucado? Não tem isso? Por quê? Porque eu vi o machucado e eu envio uma informação para o meu cérebro. Opa, eu machuquei, eu preciso sentir dor. Tá? Claro, uma dor na coluna, uma dor na perna, enfim, essas dores que acontecem são o meu organismo dizendo, olha, tem um problema na tua coluna, tá doendo, tem um problema. Então ele envia e começa a enviar um sinal. O que a gente faz? A gente toma um analgésico para parar de sentir dor, né? A gente toma um analgésico para parar de sentir dor, controla a dor, beleza? Mas aqui é liberado substâncias aqui que inibem a dor. Tá? A dor ela é produzida no cérebro límbico. O que acontece? Então eu não tenho dor no órgão, eu tenho dor aqui. E às vezes a minha dor
o potencial da dor também é um processo mental. Eu vou sentir níveis de dores diferentes dependendo da situação, dependendo de como que o meu cérebro interpretar. E aí é muito simples, eu posso trabalhar mentalmente. Se a dor é mental, eu posso trabalhar mentalmente a dor, não é assim? É como um medo, uma fobia e tudo mais, é um processo mental. Eu consigo trabalhar ele aqui, mentalmente. Ele vai funcionar como? Vai funcionar igual uma analgésica. Existem várias técnicas, se vocês quiserem eu posso ensinar uma ou duas aqui. Tá? É bem simples, tá? Eu vou ensinar uma técnica, ou duas. Isso é PNL, tá? Quando a gente trabalha com PNL, submodalidades, é uma das técnicas mais simples e mais rápidas para controlar a dor. A gente já fugiu um pouquinho do tema do encontro, né? Mas essa técnica é uma técnica que eu sempre usei até em atendimentos terapêuticos, porque às vezes a pessoa vem com uma dor, e essa dor, ela pode ser física ou emocional, tá? Isso é bem importante, porque isso tem a ver com neurociência. A dor que nós sentimos física ou emocional, ela é a mesma coisa. O nosso cérebro interpreta da mesma maneira. As áreas do cérebro que são estimuladas quando eu estou sentindo uma dor física e quando eu estou sentindo uma dor emocional são as mesmas. Entende? Então eu posso lidar com qualquer situação de dor. Técnica bem simples, tá? Uma técnica de submodalidades. Para quem não sabe o que é submodalidades da PNL, submodalidades é basicamente assim: eu represento o mundo de forma visual, através de imagens, sons e sensações, tá? Então, quando eu penso sobre qualquer coisa na minha vida, se eu pedir para vocês pensarem sobre uma lembrança feliz, vocês vão ter imagens, com certeza, vão ter sons e vão ter sensações, provavelmente. Em algumas situações, eu não ouço nada, enfim, mas tem sensações, tem imagens e tal. Né? Olha só, a Marisa colocou ali, as doenças são 95% na mente. Obviamente que é uma metáfora, né? A gente não tem como metrificar isso, mas é muito, e cada vez mais a neurociência também mostra que a maior parte das nossas doenças a gente está criando na nossa mente. E quando a gente não cria, a gente faz com que ela se intensifique, né? Doenças psicossomáticas, a gente vai somatizando coisas, enfim, por aí vai. Inclusive, a gente também já falou sobre isso em outros encontros aqui. A gente pode falar também sobre isso. Efeito placebo, tem um livro que é muito bacana, que é Você é o Placebo, que fala muito sobre isso, sobre como nós criamos essas doenças, essas mazelas na nossa vida. Quase todas as mazelas que nós vivemos, nós criamos. Aqui. Quando eu falo de submodalidade, são os detalhes dessa representação mental que eu tenho, né? Então, a técnica é basicamente assim. Eu peço para a pessoa, ou se eu vou fazer em mim mesmo, eu vou pensar assim. Obviamente, onde eu estou sentindo essa dor? Essa dor é na coluna. E eu sempre vou falar dessa forma, tá? Essa dor. Eu nunca falo a minha dor. Aonde está a minha dor? Aonde está a tua dor? Porque aí é algo que pertence à pessoa. É uma representação mental, mas isso se torna algo pessoal. Algo num nível até de identidade. É a minha dor. Eu sou uma pessoa sofrida. Né? Então é basicamente assim. Aonde eu sinto a dor? É na coluna. E aí eu penso assim, qual é a forma dessa dor? São três coisas que eu vou trabalhar aqui, tá? Qual a forma dessa dor? É uma metáfora, tá? Então a pessoa vai me dizer, ela é redonda, ela é quadrada, ela é na forma de uma faca, parece que eu tenho um elefante aqui em cima da minha coluna, parece que eu estou carregando 5 sacos de cimento, ela é, sei lá, uma estrela, ela é um octógono, sei lá o que a pessoa vai me dizer. Qual é a forma, né? Qual é a forma? Qual é o peso dessa dor? Forma, o peso e qual é a cor. Então a pessoa vai me dizer mais ou menos assim: essa dor, ela é redonda. Essa dor, ela pesa 5 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Não importa o que ela me responder aqui, tá? Qual é a cor? A pessoa vai me dizer: é vermelho, é preto, é azul escuro,
sei lá, se ela for mulher, ela pode falar milhares de cores, né? Porque mulher tem um leque de cores na mente absurda, né? O homem vai dizer preto, branco, vermelho, azul, cor básica, né? Porque a gente nem sabe, a pessoa fala, é cor de, sei lá, salmão, a gente não sabe nem que cor é essa. Né? A mulher sabe, o homem não sabe, em geral. Então é isso. Qual é a forma, o peso e a cor? Não importa o que a pessoa me responder aqui, tá? Não importa o que a pessoa me responder, ou o que eu responder para mim mesmo. Então eu vou pensar assim, a minha dor é redonda, ela tem 100 quilos e ela tem uma cor vermelha. Beleza? Respondeu isso. Aí eu vou pensar assim, se eu estou lidando com a minha própria dor, eu vou pensar assim, beleza. Pega essa dor agora, se concentra, né? Quando eu estou falando com outros, vocês olha, uma última vez para fazer isso sumir. Se concentra nessa dor. Se concentra nessa dor. Pensa nessa dor. Imagina ela aí. Um círculo, ela é redonda, ela é vermelha e ela pesa 100 quilos. Eu vou sugerir que a pessoa feche os olhos ou fique de olhos abertos, como ela preferir. Pega essa dor, a gente vai fazer isso 3 vezes, tá? Pega essa dor que é redonda, vermelha e pesa 100 quilos e diminui pela metade. Deixa essa dor com 50 quilos. Um círculo menor. E agora um vermelho mais fraquinho. Ok? A pessoa imaginou isso. Agora pega essa dor que pesa 50 quilos, é vermelho fraquinho e é um círculo menor, e diminui ela. Agora essa dor pesa 10 quilos. Essa dor pesa 10 quilos, é um círculo bem menor, e agora ela é rosa. Ok? Agora pega essa dor que é um círculo menor, pesa 10 quilos e é rosa, e deixa ela menor ainda, bem pequenininha. Agora ela é bem pequenininha e ela pesa 100 gramas. E ela é um rosinha bem fraquinho, quase transparente. Ok? Agora pega esse círculo que é bem pequenininho, rosinha, e pesa 100 gramas e diminui. Vai diminuindo, diminuindo, afastando. Ela vai diminuindo, sumindo, sumindo. Ela fica tão leve, transparente e bem pequenininha. Como ela é leve, transparente, bem pequenininha, ela pode ser como uma bolinha de sabão, que vai subindo, sumindo, subindo, sumindo, sumindo, sumindo. E pá, quebra o estado da pessoa. O que eu faço? Eu faço isso exatamente. Pá, e falo alguma coisa para ela que tire ela desse estado. Pode ser uma coisa bem simples, como perguntar, me diz uma coisa, se hoje fosse quarta-feira, quando seria depois de amanhã? Ou, que dia da semana tu nasceu? Ou, me diz uma coisa, o que tu vai fazer depois que sair daqui e tal? Começa a bater um papo com a pessoa. Eu distraio ela daquilo que a gente estava fazendo. E não volto mais para isso. A tendência dela esquecer da dor é muito grande. É muito grande. 99% das vezes vai funcionar. Mas só vai funcionar se eu quebrar estado. Eu posso fazer uma coisa simples assim, ou eu posso fazer uma quebra de estado, mais ou menos como o Bandler faz, ou como o Tony Robbins. Quem aqui já participou de um treinamento do Tony Robbins, ou já assistiu aquele documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru? Quem aqui já assistiu? O Tony Robbins, ele faz quebra de estado num nível muito grande. Ele quebra estado colocando a pessoa num estado de choque. Se vocês assistirem esse documentário do Tony, o nome é Eu Não Sou Seu Guru. Antigamente estava na Netflix, deve estar ainda. Então ele faz lá uma intervenção dentro do treinamento dele e ele começa a levar a pessoa para um emocional e tal, ele bate naquela experiência da pessoa, e em algum momento, quando ele quer quebrar estado, ele olha para a pessoa e diz assim, você não vai peidar aqui, né? Imagina, na frente de 5 mil pessoas, o cara que é o dono do treinamento, o cara conhecido mundialmente, falar que eu vou peidar no meio do negócio ali, eu vou ficar em choque. A tendência de eu lembrar daquilo que ele estava fazendo é muito pequena. E aí eu consolido essa memória. Que eu quebro estado, eu não racionalizo. A ideia aqui é eu não trazer o processo para o pré-frontal, é eu não trazer para o racional.
Porque senão eu trago para o racional e eu tenho a chance de processar e pensar, que bobagem, uma bolhazinha que vai sumindo, isso é minha dor, não sei o que e tal. E eu criar essa dor de novo, afinal de contas ela é criada aqui no nosso cérebro, né? Então essa técnica é super, super, super funcional. Essas 3 coisas, tá? Forma, peso e cor. E eu vou diminuindo. Normalmente eu faço 3 ou 4 vezes, eu posso fazer mais vezes também, não tem problema. O importante é que no final eu transforme ela numa bolinha de sabão e faça ela sumir. Ah, mas a dor não era redonda, era quadrada. Eu faço a mesma coisa, diminuo esse quadro, deixei com um quadradinho menor, um quadradinho menor, agora deixa bem pequenininho, redondinho. E aí eu faço a mesma metáfora, subindo como uma bolinha de sabão e some. Isso vai funcionar na maior parte das vezes, se não em todas, tá? É uma técnica super simples de submodalidades, mas funciona pra caramba, tá? Testem, experimentem. Façam isso na terapia. O cliente chegou, tá sentindo, eu tô com uma dor no peito, eu tô, sabe aquela dor emocional? A pessoa perdeu alguém, sei lá, terminou um relacionamento, aquela dor, aquele aperto no peito. Eu busco a metáfora, né? A pessoa pode dizer, parece que tem uma faca cravada no meu peito. Eu faço a mesma metáfora. Essa faca ela vai sumir, ela vai ser tirada dali, ela vai mudar. Eu uso essa metáfora. Essa é uma técnica, tá? Existe uma afinidade de coisas. Lembrando sempre, para quem é PNLista aqui, que PNL não é técnica, né? Eu pego submodalidades e construo isso aqui. Eu posso fazer da forma que eu quiser. Eu posso estruturar, baseado nisso aqui, outra abordagem que talvez funcione ainda melhor para algumas pessoas. Beleza? Dolizete colocou assim, ó. Eu gosto muito de usar essa técnica durante a meditação. Depois eu faço uma indicação de choque e normalmente o inconsciente do paciente aprofunda o processo. Funciona muito bem. Uma indução de choque, claro, porque daí quebra o estado. Aí, agora eu entendi. Eu fiquei pensando o que era uma indicação de choque, né? Indicar onde que vai dar o choque na pessoa. Não, mas é uma indução. Claro, funciona muito bem. A indução de choque ela é basicamente isso. Eu quebro um estado, eu quebro um padrão. Eu dou um comando, o cérebro da pessoa desliga, congela, entra em freezing, né? É instinto mais primitivo e desliga. Aqui a Cláudia botou, forma peso, né? Cor, aí diminui, exatamente. É basicamente isso aí. Super simples, né? Super simples essa técnica. Alguém já conhecia essa técnica? Já usava, não? Não? Quem já fez PNL aqui normalmente já conhece, né? A gente usa muito na PNL. Existe muito, pode fazer com régua também, vai diminuindo a régua e tal, vai diminuindo a graduação, de número em número, essa dor. Qual número? É 7, 8? Né? Claro que daí eu graduo, diz assim, ó, de 0 a 10, quanto é essa dor? Sendo que 0 é nada, não tem nenhuma dor, e 10 é, meu Deus do céu, vou morrer, eu precisava estar no hospital. Porque às vezes a pessoa vai dizer, é 10 a minha dor, e ela está sentindo um incômodo. 10 é assim, eu insuportável, eu não tenho como suportar, eu perdi um membro, com um membro, que é da dor é 10. E aí, a pessoa, é 7. E aí eu vou diminuindo, 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 até chegar em 0 e quebra o estado. E aí acabou. Beleza? Essas são modalidades. Pessoas, são 21h15. Eu não vou me prolongar aqui, porque eu prometi que ia fazer só até as 21h15 mesmo, né? Antes da gente encerrar, a gente volta semana que vem com a sequência desse encontro, e aí eu ia comentar com vocês aqui uma sugestão, tá? Que eu estava pensando, porque muitas pessoas têm me cobrado isso, que é a gente... Aqui, a gente colocou assim, é a primeira vez que eu participo, sou da área de saúde, neurociência e PNLista, mas nunca tinha visto uma explanação... Olha só, que legal, tão rica e fluida entre as duas áreas. Bem bacana, tá? Quem é da área de saúde, enfermeiros que aprendem essa técnica para controle da dor, isso aqui é maravilhoso. Claro, eu posso colocar a pessoa em transe também e fazer a mesma coisa, ou fazer outra coisa, mas essa aqui eu faço com a pessoa tecnicamente em estado de vigília, porque ela vai estar num certo nível de transe, e funciona muito bem. Mas, enfim, voltando aqui, o que acontece? Algumas pessoas sempre me cobram assim, a gente podia falar, e a gente não fala muito, porque na formação de PNL a gente traz um pouquinho disso, mas não aprofunda, sobre leituras de expressões corporais, microexpressões, e por aí vai, para a gente entender essa comunicação não verbal.
E essa é uma área que eu estudo, desde que eu comecei a estudar PNL, eu estudo muito sobre comunicação não verbal, sobre esses processos que são naturais, que são instintivos nossos, e outros processos que são aprendidos. Na PNL, a gente trabalha muito com comunicação não verbal, afinal de contas, mais de 60% ou mais de 90% da nossa comunicação é não verbal. Não verbal no sentido de aquilo que eu falei, né, o conteúdo da minha fala. A maior parte do que eu comunico é como eu estou estruturando a minha fala, tom de voz, volume, velocidade, timbre, intensidade, e todo esse conjunto de expressões faciais, microexpressões e posturas, gestos, enfim, tudo isso comunica muito mais do que o que eu falo. E aí, sempre me cobram isso. Eu pensei, cara, daqui a pouco a gente também pode fazer uma sequência de encontros falando sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, vocês preferem que a gente continue falando no próximo encontro ou nos próximos encontros sobre neurociência e aprofundando mais sobre isso e até levando para a área terapêutica e de desenvolvimento humano, ou vocês preferem que a gente fale, que a gente comece a falar sobre comunicação não verbal? O que vocês acham? Porque aí a gente pode mudar a rota, ou senão a gente continua e depois muda de tema também. Se quiserem abrir o áudio, podem falar, ou senão podem botar ali no chat ali. Coloca 1 para continuar com neurociência e 2 para comunicação não verbal. Podem colocar ali. Ó, o Dolizete falou que comunicação não verbal. A Cláudia também gostou mais da ideia de comunicação não verbal. A Marisa 1.5, 1,5. A gente acaba indo para os dois lados, né? Por que acontece? Por que eu sugeri isso, tá? Porque eu nem sugeriria. Mas como é um tema que normalmente tem muito mais pedidos, principalmente nas formações presenciais, e não dá tempo da gente falar sobre isso, porque é algo muito complexo, né? Quando a gente vai falar de comunicação não verbal, de ler uma pessoa, de ler as expressões, o comportamento de uma pessoa, a gente traz na formação de PNL, através de sistemas representacionais, uma base, mas isso se torna muito simplório. Né? E tem muito mais do que isso para eu entender ou para eu julgar e entender, né? Porque eu preciso também ir calibrando e testando até que eu tenha certeza das coisas. E por isso eu sugeri. Daqui a pouco, a maior parte das pessoas aqui votou no número 2. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo encontro, a gente começa a falar sobre comunicação não verbal. Como que vai ser? A gente vai fazer, obviamente, mais de um encontro. É interessante porque a comunicação não verbal ela vai ser muito mais útil para todos nós, tanto terapeutas como comunicadores, palestrantes, professores, empresários e vendedores, do que a neurociência. A neurociência, talvez a gente vai muito mais para a terapia, né? E o que acontece? Quando eu consigo ler uma pessoa de uma forma mais aprimorada, se eu sou um vendedor, isso é maravilhoso, porque eu sei exatamente o momento de fechar uma negociação, eu sei para onde o meu cliente está indo, para onde eu quero conduzir ele. Na terapia, a mesma coisa. Dentro de uma palestra, de um curso, de uma formação. Eu sei como comunicar melhor também algo que eu queira comunicar deliberadamente. Porque a maior parte das vezes a gente comunica de forma inconsciente. E às vezes a gente está comunicando algo que a gente não quer comunicar. Eu falo A com a minha boca, eu penso que estou falando aquilo, que estou me fazendo entender, e as pessoas estão entendendo B ou C. E quando eu tenho um controle maior sobre isso, eu tenho um poder de persuasão gigante, né? E de leitura de pessoas. Eu vou trazer um conteúdo bem aprofundado, bem estruturado, e aí a gente começa a falar na semana que vem e depois a gente vai dando sequência, porque aí a gente consegue explanar uma área bem mais complexa, né? Não só nesses processos mais básicos, nessas deduções mais básicas, como, cruzou os braços significa isso, mexeu no cabelo significa aquilo, olhou para cá significa aquilo lá. Não, a gente aprofundar mesmo, né, em todas essas nuances, nessas variações, e saber como eu pego tudo isso que eu identifiquei da observação, processo isso e testo até eu ter certeza. Porque uma pessoa pode cruzar os braços porque ela está se fechando para mim, ou ela pode cruzar os braços porque ela está sentindo frio, ou ela pode cruzar os braços porque ela se sente confortável de braços cruzados. Não é assim? Então, é um conjunto de coisas que eu vou estudando e analisando.
talvez seja bem interessante, tá? E faz muito tempo que a gente não fala sobre isso, e eu também já estou com saudade até de estudar mais sobre isso e de falar mais sobre isso, porque, como eu disse, há mais de 20 anos eu estudo essas coisas e às vezes a gente não tem tanta oportunidade de trocar essas experiências. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para todos nós. Beleza? Pessoas, 21 horas e 21 minutos. Nós vamos ficar por aqui. Essa gravação, depois ela vai lá para a plataforma. Ela vai para o YouTube também, mas ela vai lá para a plataforma, lá fica organizadinho, enfim. E depois vocês vão ter acesso, beleza? Os encontros anteriores também estão lá na plataforma. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero desejar uma excelente noite ou final de noite de quinta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Espero encontrá-los novamente aqui na próxima quinta-feira, no nosso encontro online, e no futuro aí nas nossas próximas formações presenciais. A gente tem formação de PNL em Balneário Camboriú agora em junho. A gente tem hipnose não verbal aqui em Balneário Camboriú também no início de julho. A gente tem hipnose não verbal em Curitiba, em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre nos próximos meses. A gente tem formação de PNL em Porto Alegre. A gente tem uma porrada de coisas aí desses grupos abertos, tá? Espero encontrá-los vocês por aí, nos presenciais, quem a gente não encontrou ainda pela primeira vez, quem a gente já está acostumado aí, que já faz parte dessa família, encontrar de novo. Beleza? Pessoas, mais uma vez, uma excelente noite a todos. E para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. E voltem sempre, a casa é de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.